Meu amigo, mais uma vez eu cumprimento com a santa paz do Senhor Jesus. Meu nome é Valtezan, moro em Santa Maria, Distrito Federal, e venho a você mais uma vez com o mesmo objetivo de antes, né, que é ajudar com algum entendimento, com algum esclarecimento da lição. A lição de hoje é a lição número 6, né? O vídeo passado era a lição de número 5 e hoje traz o título A Doutrina do Culto Levítico. Estamos estudando a lição nesse trimestre, que fala sobre o livro de Levítico, né? Santidade, adoração, santidade e serviço ao Senhor. E aí a lição de número 6, essa doutrina do culto levítico. Então, assim, doutrina é o ensinamento do culto. Qual é o ensinamento do culto? Qual é a ideia que se tem ou que devemos ter acerca do culto levítico? Né? Nós já vimos algumas particularidades, né? Na lição passada, por exemplo, era a santidade ao Senhor, e hoje vamos ver aí dessa doutrina do culto. O que é mais importante para ter no culto? Qual era a ideia primeira que deve permanecer no culto levítico? Mas antes de entrar no corpo da lição, eu quero te pedir em nome de Jesus que nos ajude fazendo a sua inscrição aí do lado direito, embaixo do vídeo do lado direito tem assim, inscrever-se. Clica lá, é automático a sua inscrição, estará nos ajudando a incentivar outras pessoas, para que possa chegar a outras pessoas essa lição. Doutrina do culto levítico. É o canal Trabalhando Conceitos. O texto áureo diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Está no Salmo 24, verso 1. Então, esse Salmo 24, verso 1, ele é esclarecedor quando ele diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude. Pronto. Já sabemos aí que do Senhor é a terra e a sua plenitude, ou seja, a sua totalidade. Aí ele vem e diz: o mundo e aqueles que nele habitam. Tudo pertence ao Senhor, essa é a ideia. Então, assim, a doutrina, o ensinamento da lição número 6 é que tudo pertence a Deus. E aí, qual é o ensinamento que nós vamos adentrar? É se tudo pertencendo a Deus, como é que vamos lidar com isso? As coisas pertencem a Deus. Sim, e aí, vamos fazer o quê? Pertence, como é que pertence, como é que deve fazer para continuar pertencendo? Alguns dizem, eu não quero mais pertencer, e aí nós vamos tratar hoje. A verdade prática, ela vem dizendo o seguinte: tudo quanto existe pertence ao Senhor. Tudo quanto existe pertence ao Senhor. E ao Senhor deve ser consagrado, principalmente o nosso ser. Então, a verdade prática, ela vem trabalhar em cima do texto áureo, confirmando, endossando o que está no Salmo 24, 1, que do Senhor é a terra e a sua plenitude. Aí diz, e tudo quanto existe pertence ao Senhor, e ao Senhor deve ser consagrado. Olha, deve ser consagrado. Consagrar, nós já vimos que é separar. Consagrar é separar. Então, tudo pertence ao Senhor e deve ser consagrado, ou seja, então tudo deve ser, aquela palavrazinha que temos substituído por consagrado, deve ser santificado, ou seja, deve ser entregue para o Senhor, porque a Ele pertence. Tudo quanto existe pertence ao Senhor. E ao Senhor, ou seja, a Deus, deve ser consagrado, ou seja, a Deus deve ser separado. Principalmente o nosso ser. Ou seja, principalmente eu, principalmente você. Ou seja, principalmente o nosso ser deve ser consagrado ao Senhor. Por quê? Salmo 24, 1. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. O mundo e aqueles que nele habitam. Entendeu? A verdade prática, se é que o Salmo 24 precisasse ser explicado, então a verdade prática vem para explicar melhor, para nos dar um entendimento mais claro de que tudo o que existe pertence ao Senhor. Tudo que existe pertence ao Senhor. A leitura bíblica em classe, ela está registrada em Levítico, no capítulo 9, do verso 1 ao verso de número 14. Lá nós vamos encontrar Arão fazendo sacrifício de animais para substituição do pecado, né, para mostrar que
que os animais como criatura devem ser ofertados ao Senhor. E aí a gente vai encontrar em Levítico 9, do 1 a 14, essa relação e esse entendimento de que tudo pertence ao Senhor e deve ser consagrado a Ele. O objetivo geral da lição de número 6 é igual ao ponto central também da lição 6, que na verdade é até um axioma, é até uma verdade absoluta dentro das Escrituras, do que a Escritura nos traz. Ou seja, para o cristão é um axioma, ou seja, é uma verdade que não cabe questionamento, que diz o seguinte: Deus é o Criador e somente Ele merece ser adorado. Esse é o objetivo geral, ou seja, o entendimento que deve ficar dentro da lição é de que Deus é o Criador e somente Ele merece ser adorado. Deus é o Criador. Gênesis 1 diz que Deus criou tudo. Salmo 24:1 diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude. Então tudo pertence ao Deus. Essa é a verdade que as Escrituras Sagradas nos traz. A Bíblia Sagrada nos traz essa verdade. Então, a terra é do Senhor. Deus é o Criador da terra. Então, no livro do Gênesis, mostra que Deus criou tudo quanto existe. Lembra, eu já falei na lição passada e em outras, que o livro de Gênesis mostra o início, o princípio das coisas. E Levítico reivindica dos israelitas que consagram tudo ao Senhor. Então, em Gênesis mostra a criação das coisas, e em Levítico mostra que essas coisas criadas devem ser consagradas a Deus. Deve ser apresentada a Deus. Deus, aqui está, é seu. Foi o Senhor que fez, pertence ao Senhor. Ah, nasceu um filho. Senhor, este filho que o Senhor me deu é seu, Senhor. Me ajuda a cuidar porque eu não dou conta sozinho. Consagra ao Senhor, me ajude, vou trabalhar para que ele seja consagrado ao Senhor, que ele seja separado, que ele seja diferente dos outros. Porque a consagração faz isso, a consagração nos faz fazer com que a coisa consagrada pertence unicamente a Deus. Consagrar a Deus pertence a Deus. Então o livro é uma verdade. Em Gênesis mostra a criação das coisas, e em Levítico essas coisas devem ser consagradas a Deus. Por esse motivo, nenhum israelita poderia comparecer diante do Senhor com mãos vazias. Olha o que diz Êxodo 23, verso 15, que diz assim: ó, ninguém se apresentará a mim de mãos vazias. É o finalzinho do verso 15. Todo mundo que vinha apresentar a Deus teria que trazer alguma coisa para ofertar ao Senhor. Dizer, Senhor, eu estou grato, estou consagrando isso aqui, apresentando ao Senhor alguma coisa, porque o Senhor é bom e misericordioso. E o Senhor tem cuidado de mim. Aqui está, Senhor, estou reconhecendo isso. Estou reconhecendo isso. A teologia de Levítico tinha por um objetivo também conscientizar Israel da sua vocação divina, que era ser santo para o Senhor. Deveriam ser santos para o Senhor. Logo, toda a nação israelita era, e no futuro será, um templo de adoração ao Senhor. Um templo de adoração ao Senhor. Tudo que está acontecendo aqui, na verdade, é um tipo, né? É para mostrar lá na frente de como deveria acontecer, de como iria acontecer. Então, para o povo já ter uma noção. Tudo aqui apontava para mais na frente Cristo, como substituto dessas coisas. E de fato ele foi substituto. De fato ele morreu por nós. De fato ele foi a ovelha que, sem abrir a sua boca, entregou-se voluntariamente por mim e por você. Então, dentro da lógica de que o Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, os animais e os vegetais também são do Senhor. Os egípcios não faziam distinção entre o Criador e a criação. Lá no Egito não tinha essa separação, né? Nem estavam preocupados em distinguir os animais limpos dos impuros. Por isso, eles adoravam boi, eles adoravam crocodilo, eles adoravam falcão, eles adoravam gato e etc. A lista dos animais que eram deuses ali no Egito era enorme, né? Olha o que diz lá em Romanos 1:25. Diz assim, ó:
trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador. As pessoas substituíram. Em vez de adorar a Deus, começaram a adorar a criatura que Deus fez. Não tem sentido isso. Não tem uma lógica nisso. Ao contrário dos egípcios, os israelitas não se davam ao culto dos animais, mas entregavam-os em sacrifício ao Senhor. É diferente. Uma coisa é os egípcios que adoravam o animal, se dobravam perante ele. Outra coisa é o israelita que pegava esse animal e ofertava ao Senhor em sacrifício. Além disso, faziam distinção entre os animais limpos e os animais impuros. Olha, eu recomendo que você leia o capítulo 11 do livro de Levítico. No capítulo 11 vai te dar uma dimensão maior do que são os animais puros e os animais impuros. Ali tem uma distinção, as características que diferem ele. Dos animais, das aves que poderiam servir de alimentos ou não, dos animais que se rastejam. Ali no capítulo 11 você vai ter realmente uma visão muito melhor. Então eu recomendo e peço que você faça a leitura de Levítico capítulo 11. Mas o verso 3 diz assim: dentre os animais, todo o que tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em duas, e ruminam, deles comereis. Agora veja o verso 4. Destes, porém, não comereis, dos que ruminam e dos que têm unhas fendidas. Por exemplo, o camelo, o coelho, a lebre, o porco, que rumina, mas não tem unhas fendidas. Esses vos será imundo. A lista é grande. Você vai ler lá no capítulo 11, você vai encontrar lá uma série de animais que não poderiam servir de alimentos. Neste sentido, o povo de Israel sabia que os animais não são Deus, e sim criaturas de Deus. E Deus que bondosamente os sustenta. É Deus que sustenta tudo. Olha o que diz o Salmo 104 e o verso 14. Diz assim, ó: e ele que faz crescer o pasto para o gado e as plantas que o homem cultiva para da terra tirar o alimento. Então é Deus que sustenta tudo. O homem planta, mas quem dá o crescimento é Deus. O homem planta, mas quem dá o crescimento é Deus. Nesse sentido, o povo de Israel sabia que os animais não são deuses. Isso fica muito claro. Se por um lado a lei de Deus preconiza a preservação da natureza, por outro, condena a idolatria da natureza, como acontecia em algumas antigas culturas cananeias e no período da apostasia dos judeus. Está lá em 1 Reis, capítulo 14, verso 23. Em Israel, os frutos da terra serviam para louvar e enaltecer a Deus. Lá em Levítico 23:10 diz o seguinte, no finalzinho desse verso, que Deus diz assim, ó, e tragam ao sacerdote o feixe do primeiro cereal que colherem. Ou seja, o primeiro, a primazia. Ou seja, é o reconhecimento que você tem de que você adora a Deus. Você traz então da primeira colheita, você deve ofertar a Deus. Isso é um reconhecimento de que foi Deus que fez aquela boa colheita. Porque você plantou, mas quem dá o crescimento é Deus. Então, dentro da temática da leitura, dentro desse culto, o entendimento é: o ser humano também pertence ao Senhor. E como é que deve ser o entendimento do ser humano do ser do Senhor? Como o ser humano ser a imagem de Deus. Diz assim, o ser humano como obra-prima das mãos divinas. Por esse motivo, o crente israelita era intimado a cuidar do seu corpo, tanto exterior quanto interiormente. Levítico, capítulo 20, o verso 7. Olha, não podia ter tatuagem, marcas no corpo, não. Aí você diz, mas onde é que está isso? Não pode ter tatuagem? Calma, escola dominical. Estamos aqui para ajudar no entendimento. Ouça o que diz lá em Levítico, no capítulo 19, o verso 28. Vou repetir a referência.
Levítico 19, 28 diz assim, vou ler para você. Diz lá, não façam cortes em seus corpos por causa dos mortos, nem tatuagem em si mesmos. Eu sou o Senhor. Tá? Então é Deus que está proibindo, isso não é doutrina humana, não é coisa do homem, é Deus que está dizendo, para que você cuide do seu corpo, para que você se guarde, para que você proteja. O seu corpo, ele foi criado com um objetivo, para agradar a Deus, se busca a excelência divina em toda a sua maneira de ser, de sentir e de pensar. Então, para quem quer viver para Deus, deve ter o corpo santo, a alma santa e o Espírito Santo. Então, é o que chamamos de tricotomia. Então, dentro da tricotomia, o nosso corpo deve ser santo, ou seja, o corpo deve ser separado, a alma deve ser separada, cuidado com as emoções, com os pensamentos, e o Espírito deve ser também separado, consagrado a Deus. Então, todo o nosso ser deve ser tributado a Deus, deve ser consagrado para Deus. O crente israelita é exortado a ver a vida humana como sagrada. Por isso mesmo, não poderia, sobre hipótese alguma, consagrar sua descendência aos ídolos. Não. A consagração de criança a ídolos é uma abominação a Deus. Uma abominação a Deus. Levítico 18, 21. Tá? Então, vamos consagrar os nossos filhos para Deus. Não, Deus está aqui. Me ajuda aí, eu já falei isso. Me ajuda aí porque não dou conta sozinho. Não dou conta sozinho. Israel, o povo do Senhor, deve, por conseguinte, dedicar-se totalmente ao serviço divino, oferecendo-lhe sacrifícios, celebrando os seus grandes feitos e adorando na beleza da sua santidade. Então, a vida do cristão, os sacrifícios, quais são os sacrifícios? É um sacrifício hoje para muita gente viver para Deus. Não compactuar com as coisas erradas é um sacrifício. Tirar um tempo para se dedicar a algo pertencente a Deus é um sacrifício. Então, a lista de sacrifícios são grandes, mas devemos fazer esses sacrifícios. Devemos deixar aquilo que nos serve de embaraço. A teologia de Levítico tinha por objetivo, antes de tudo, levar o israelita a servir voluntariamente e amorosamente a Deus. Então, nós concluímos que nós somos templo do Espírito Santo. Aonde é que está isso? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6 e verso 19. Nós somos templo, morada do Espírito Santo. Devemos viver para isso. Ou seja, na verdade, Deus quer habitar em nós. Se nós permitirmos, é claro, porque o livre-arbítrio nos permite aceitar ou não aceitar que Deus faça parte da nossa vida. Compete a você deixar Deus entrar na sua vida. Coisas boas podem acontecer se você permitir. E como tais, somos intimados a andar em novidade de vida, consagrando tudo ao Senhor, a começar por nós mesmos. É o que está em 1 Tessalonicenses 5:23. Devemos ser cheios do Espírito. Andar em novidade de vida, o que chamamos da metanoia, mudança de mente. Quando encontramos Cristo, automaticamente nós mudamos, porque Cristo confronta a nossa maneira errada de viver, e aí nós somos convidados a viver como Cristo viveu, a andar de uma forma diferente dos demais. A essência da teologia de Levítico continua válida ainda hoje. O Deus que exortou Israel à santidade requer, de igual modo, a nossa santificação, ou seja, a nossa separação. Deus continua com o mesmo objetivo. Que objetivo é esse? Que eu e você, que nós possamos andar em novidade de vida. Que eu e você possamos andar a viver uma vida diferente. Que Deus me abençoe, que Deus te abençoe. Faça a sua inscrição e nos ajude. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a você e a sua família. E até a próxima aula.